Olá, turma de DSO 1006, antenas e propagação. Estamos aqui em mais um vídeo da parte de radiopropagação, dando continuidade àqueles conceitos iniciais que a gente viu. Quero apresentar hoje aqui para vocês um pouquinho mais de aprofundamento e a gente tentando fazer alguma distinção entre tipos distintos de serviços de telecomunicações e como é que essa questão da radiopropagação é encarada. A gente vai ver que tem muitas similaridades, mas algumas peculiaridades de acordo com o tipo de serviço que você está provendo. O que é essa questão do tipo de serviço? Pode não estar tão claro. A gente pode pegar qualquer prestação de serviço que envolva telecomunicações sem fio e a gente pode agrupar em alguns grandes conjuntos de tipos de serviço. A gente pode ter o ponto a ponto, a gente pode ter então um determinado servidor fazendo contato com um único ponto, pode até nem ser essa relação de servidor e cliente, pode ser os dois ter a mesma posição até na hierarquia e pode ser um enlace também bidirecional, não importa, mas é ponto A falando com ponto B. Coisa muito comum da gente ver nas torres por aí, com aquelas antenas do tipo refletora, grande parte das vezes antenas parabólicas, conforme a gente já conversou. Então, esse é um tipo de conexão que atende determinados tipos de serviços de telecomunicações e que é muito claro que um ponto A deseja falar exclusivamente com um ponto B. A gente pode partir para uma coisa chamada ponto área, ou então sistemas de área de cobertura, que você tem ali uma antena que está se conectando a múltiplos usuários, pode ser um sistema de broadcast, radiodifusão em português, em que a gente tem, por exemplo, TV, rádio, é tudo desse jeito. Nós somos usuários e tem uma antena em algum ponto, muitas vezes um ponto elevado daquela localidade, uma colina, e tem uma antena, uma torre, grande parte das vezes uma torre alta, e tem lá uma antena irradiando para todo mundo. E a gente pode estar fixo ou a gente pode estar em mobilidade. Tá? E aí tem também aqueles sistemas celulares, que são os sistemas de comunicações móveis, que já não é mais uma grande antena no topo de uma colina, já são várias antenas distribuídas ao longo da cidade para prover áreas de cobertura relativamente pequenas para usuários que podem estar fixos, podem estar móveis. Também é um sistema ponto-área, é um sistema em que é gerada uma área de cobertura, mas com características já um pouco diferentes, uma dinâmica do comportamento do sinal de radiopropagação distinta daquela da TV e do rádio. Tem um outro tipo também, um outro grande conjunto, que é o ponto multiponto. Então já falamos do ponto a ponto, o ponto área, tá? Que grande parte das vezes, quando a gente chama ponto área, a gente está falando em mobilidade, grande parte das vezes, e tem o ponto multiponto. O que é o ponto multiponto? É aquele típico dos provedores de TV ou de internet sem fio, que tem lá também uma antena, ela está gerando uma certa área de cobertura também, mas qual é a diferença em relação a um ponto área clássico? Ela está atendendo ali residências, tá? Edifício, pode ser comercial, pode ser residencial, mas está atendendo a usuários que têm antenas posicionadas ali, geralmente do lado de fora da sua residência, e que está fixa. Então, ponto conectando a múltiplos outros pontos fixos, dentro de uma certa área de cobertura. Por isso que quando você vai contratar um serviço desse de rádio, a operadora precisa ver se você está o quê? Dentro da área de cobertura, porque eles geram uma área de cobertura. Então, se a tua residência ou teu escritório comercial está dentro daquela área, eles podem se deslocar até lá, instalar uma antena que vai estar sempre apontada para a antena deles e vai funcionar essa prestação de serviço ponto-multiponto. Então, existem essas grandes categorias aí. Basicamente, qualquer serviço de telecomunicações sem fio pode estar encaixado em alguma delas. E existe uma outra peculiaridade, eu vou falar um pouquinho a respeito disso nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar.
Então vamos começar por o que eu estou chamando de sistemas ponto-área móveis, onde o grande exemplo que a gente tem, todo mundo que está assistindo esse vídeo é usuário desse sistema, é o sistema celular. É o clássico de ponto-área móvel e certamente o mais complexo de todos eles, da gente compreender como é que é esse canal de propagação, esse canal móvel que a gente chama, canal rádio-móvel, tá? E como é que é, de uma maneira um pouco simplificada, algumas considerações que a gente precisa fazer para um projeto de um sistema desse. De uma maneira ainda um tanto elementar, até porque existem componentes curriculares específicos para estudar isso. Existe comunicação sem fio, existe comunicações móveis. Então a gente vai ver aqui um overview de tudo o que tange a radiopropagação para esses sistemas. Então, olha, uma primeira coisa. Sistema de comunicação móvel, eles são mais bem-sucedidos e instalados de maneira mais densa em áreas que são urbanizadas, porque é ali que está concentrada a maior quantidade de usuários interessados em assinar esse tipo de serviço, que é o serviço celular. E a radiopropagação em ambientes urbanizados para comunicação móvel celular, essa propagação ela acontece basicamente por meio de 3 mecanismos de propagação. Visada direta, que é um raio direto entre a antena da estação radiobase, a gente chama de ERB, que é o nome genérico para essas torres, né, junto com os equipamentos de transmissão e recepção associadas à comunicação móvel celular. Então você tem lá a torre e visada direta entre aquela antena e o seu aparelho celular. E aí eu botei aqui entre parênteses, quase nunca isso acontece, o que é verdade. Quando você está lá no centro da cidade, no meio tem vários prédios no entorno de você, você está lá na rua, cheio de prédio em volta, e o teu celular provavelmente está funcionando, está numa área de cobertura, mas grande parte das vezes ele não estará em visada para aquela torre com a qual ele está conectado. Tá? E mesmo assim funciona. Funciona basicamente por quê? Pela existência desses outros 2 mecanismos aí. Difrações múltiplas, o que isso quer dizer? O mecanismo de difração da onda, aquele mesmo mecanismo que vocês aprendem em ótica, ele também serve para a faixa de radiofrequência, basicamente aquela mesma coisa, aquele mesmo fenômeno físico, só que atuando agora em frequência muito mais baixa, não é em luz, é em radiofrequência, várias ordens de grandeza mais baixa do que a luz. Então a energia difrata. Basicamente ela vai difratar em quinas, né, em bordas de edificações, tá? Vai difratar em estruturas, basicamente ali na borda das estruturas o raio difrata e se espalha em várias direções. E reflexões também múltiplas. Essa reflexão também é aquela mesma que a gente aprende em ótica, quando a gente tem aquele primeiro contato com a primeira lei de Snell, que é a lei da reflexão, né? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Isso acontece da mesma forma, regida pela mesma lei, com a radiofrequência. E vai ter a interação daquela onda que saiu da estação radiobase e vai interagir com todos os elementos que estão ali no ambiente, com o piso, com edificações, com carros, com pessoas, tá? E vai gerar um ambiente com várias versões daquele raio original que saiu lá da antena da estação radiobase. São versões que a gente chama de múltiplos percursos. A gente vai chamar de multipercurso de propagação, devido a esses mecanismos aí de propagação. Então, basicamente, são esses 3 aí que formam aquele sinal que vai ter uma composição ali de vários fasores vindo de distintas direções, com distintas fases, porque percorreram distintos caminhos, e vão chegar ali na antena do teu celular, vai ter uma composição ali fasorial e vai te dar um sinal resultante que vai fazer aparecer aquela barrinha ali de quantos pininhos tem ali, que dá pra gente aquela noção se a cobertura ali tá boa ou tá ruim. Tá? Bom, esse sinal que está chegando, isso é uma coisa que vocês como usuários já sabem, ele sofre flutuações, e eu escrevi aqui, em função dos deslocamentos do móvel,
que somos nós, os usuários, em relação à radiobase. Eu falei aqui em deslocamento, mas a gente pode até ampliar mais esse conceito e não falar apenas em deslocamento. Uma coisa que é possível que vocês já tenham percebido é o seguinte: se você pega o seu celular e deixa ele em cima da mesa, né, de uma maneira que seja visível ali as barrinhas dele, e deixa ali por algum tempo, pode ser na sua casa, no escritório, na universidade, onde quer que você esteja, e se passa ali muito tempo ali em cima, vários minutos, tá? E você fica ali observando, você vai perceber que mesmo ele estando parado ali, possivelmente haverá flutuação ali nas barrinhas dele. Ou às vezes é uma flutuação tão pequena que não chega a mudar a barrinha, né? Mas haverá com certeza flutuações. Por quê? Porque mesmo quando a gente está estacionário, a gente está parado, o ambiente no entorno está mudando. Tem pessoas passando, se você está dentro de uma sala, a porta abre, a porta fecha, entra alguém, sai alguém. Pessoas passando ali, interrompendo aquele percurso, aqueles vários percursos, melhor dizendo, por onde chegam essas múltiplas cópias do sinal original, e o ambiente mudando está alterando essa composição desses múltiplos percursos. Então, quer haja um deslocamento, quer não haja deslocamento, vai ter essa flutuação que vai se situar no entorno de um nível médio ali. Geralmente, em cada posição, ao longo de uma área de cobertura, haverá ali um nível médio. Você fica um tempo ali, você vai conseguir identificar um nível médio e flutuações no entorno daquele nível médio. E ainda tem um comportamento, que é o comportamento com a distância. Olha o que está escrito. A potência média recebida pelo celular, pelo móvel, cai com a distância. Distância em relação ao emissor, a estação radiobase. Como é que é essa queda? É a distância, tá, elevada a um determinado expoente que depende de alguns parâmetros, incluindo o grau de urbanização daquela região ali. Estou assumindo que você está ali no meio da rua, numa cidade. Tá? Então, se você vai se afastando da estação radiobase, é inevitável. Vai ter uma queda com a distância. A gente chama de atenuação com a distância ou perda com a distância, conforme você se afasta. Pega uma radial, tá? A partir da estação radiobase e vai embora se afastando. Vai cair. Vai ter flutuações. Ora ele desce, ora ele pode até subir um pouquinho, tá? Mas a tendência, na média, é que ele vai caindo com a distância. Então, olha quantos elementos aí estão envolvidos e a gente vai ver já já graficamente isso, como é que é um típico sinal num sistema pontuária móvel, um sistema celular, como é que é um sinal típico medido. Então, olha, vamos falar um pouquinho mais em detalhe dessa perda com a distância e de essas flutuações, que a gente vai batizá-las também de desvanecimentos. Tá? Então imagina um ambiente urbano onde você tem edificações, você pode ter pedaços com vegetação, mesmo em ambiente urbano, você pode ter parques, né? Pode ter regiões arborizadas, ruas arborizadas. Vegetação desempenha um papel muito importante na radiopropagação urbana. Tá? E edificações, de forma geral, representado por esse edifício aqui. Tá? E aí a gente tem, por exemplo, o móvel, vamos dizer que o teu carro ali está representando alguém que esteja, com um passageiro que esteja utilizando ali o seu celular. Esse carro está percorrendo as ruas da cidade e ele pode passar por trás de regiões que vão funcionar como obstruções. A estação radiobase está lá de um lado e ele vai passar por trás de obstruções e o sinal tem que atravessar essas obstruções. Tá? Então seriam grandes obstáculos, grande em relação ao quê? Nessa altura vocês podem até dar um pause e dar uma relembrada aí. Grande ou pequeno, a gente fala em eletromagnetismo, em geral a gente está falando em relação a isso, comprimento de onda, sempre. Né? Então, grandes obstáculos vão determinar o comportamento do sinal, que leva um nome interessante que a gente vê na literatura. Comportamento em larga escala do sinal. Tá? E isso leva um nome, esse nome aqui de sombreamento. A gente diz que quando
o móvel passa por essa condição de que ele está sendo obstruído, tá, por elementos do ambiente, do canal, que são de larga escala, ele vai passar por um período ali de sombreamento que pode durar algum tempo. Tá? Então, aquele nível médio que o sinal tinha, ele cai, né, e ele vai ficar um tempo ali embaixo, até que o móvel saia dessa condição e esse nível volte a subir. Tá? Então, uma condição de sombreamento, elementos em larga escala. Tá? O que existe junto a esse sombreamento, atuando ali simultaneamente? Olha esse desenho aqui. Eu tenho de novo um veículo na cidade, aqui a estação radiobase, os elementos ali do ambiente, e aqui eu estou representando múltiplas reflexões, são os tais dos múltiplos percursos que estão acontecendo e que estão se compondo aqui no receptor que está aqui no carro, o aparelho celular de alguém que está aí dentro. Tá? Bom, o que acontece aqui? Aqui era larga escala. Tá? Aqui eu tenho flutuações muito rápidas, pequena escala, acontecendo nesse sinal, porque a cada instante essa composição aí vetorial, ela pode mudar. Aquilo que eu disse, mesmo que o carro fique parado. E se ele estiver andando, certamente muda. Tá? Só que essas flutuações, elas são numa escala de tempo extremamente rápida. Aqui, a escala de tempo, ela é um tanto mais lenta. Né? Porque ele está andando, ele passa por isso daí, você vai ter uma queda do sinal, né? Vai durar ali um certo tempo e depois volta. As coisas acontecem de forma mais lenta, está associada a esses grandes elementos aí do ambiente que podem obstruir. Aqui eu já não estou falando de obstrução, eu estou falando dessa composição de múltiplos percursos que está variando o tempo todo ali no receptor. Então são mecanismos, e especialmente reflexão atua muito nessa composição aqui, que determina o comportamento em pequena escala do sinal. Então larga escala ou grande escala e pequena escala ou curta escala do sinal. E aí a gente chama de multipercurso. Então são duas coisas, elas estão acontecendo ali simultaneamente, tá? E estão compondo o teu sinal resultante. Tá? Então olha que interessante aqui essa composição que a gente vai fazer, e depois a gente vai ver isso, como é que é numa figura. O sinal, nesse tipo de canal, ele pode ser entendido pela composição de 3 elementos. Olha lá. Uma atenuação de propagação, que a gente chama, é a queda do nível médio com a distância. Eu estou me afastando, ele naturalmente está caindo com a distância, com um certo expoente, que a gente costuma representar. É 1 sobre D elevado a gama, ou D elevado a menos gama. Tá? A gente pode traçar uma reta ali de decaimento desse sinal. Esse gama vai depender de várias coisas. O grau de urbanização é muito atuante nesse valor de gama. Cidades mais densas, cidades menos densas, em termos de edificações. Tá? Existem as variações lentas, efeito de sombreamento. Então, uma oscilação lenta desse sinal no entorno desse nível que está caindo aqui, com a distância. E variações rápidas. Variações rápidas que vão acontecer devido ao efeito de multipercurso, um comportamento desse jeito. E aí olha que interessante, quando a gente compõe isso tudo, num ambiente típico aqui, ó, que eu tenho elementos que vão obstruir, vão atuar como espalhadores desse sinal, por reflexões, difrações e tudo mais. E aí eu tenho um nível de sinal típico de ambiente móvel celular medido. Aqui na horizontal é a distância em relação à estação radiobase, eu estou me afastando. E aqui na vertical é o nível de sinal medido em relação a alguma referência que eu tomei lá no início. Eu tinha algum valor lá em dBm, provavelmente, que eu tomei no início, e depois eu estou medindo como é que esse nível está sendo alterado em relação àquela referência. Então, como eu tinha uma referência, eu estou medindo alterações desse nível em dB. Tá?
Então olha que interessante, claramente ele tem um comportamento de queda com a distância, e aí eu posso traçar uma reta aqui, que é o melhor ajuste aqui nessa oscilação dele. Se eu traço uma reta aqui pelo meio, ela está se ajustando bem, existem parâmetros para a gente fazer esse ajuste, isso é uma coisa estatística. Tá? Ajustei essa reta, então ele tem esse comportamento. Na média ele está caindo. Tá? E eu posso obter aqui quem é aquele gama. Né? Isso daqui, uma vez que eu risquei essa reta aqui, posso jogar isso dentro de um software que vai obter quem é a equação dessa reta aqui e me dá quem é esse coeficiente angular dessa reta. O gama é uma maneira de expressar quem é essa inclinação da reta, né, dada pelo coeficiente angular, nada mais é do que isso. Tá? Mas vamos detalhar isso, a gente pode perceber que ele tem uma flutuação lenta, descrita por esse outro tracejado aqui, ó, que eu estou percorrendo. São flutuações relativamente lentas que estão acontecendo, e que certamente estão descrevendo a característica de sombreamento desse ambiente aí. Então, hora ele está mais alto, hora ele vem aqui mais para baixo, aí ele volta, tá? No entorno dessa linha aqui. E olha o que acontece no entorno desse sombreamento, essa oscilação extremamente rápida, tá? Que é a composição fasorial. Na verdade, o sinal que eu estou medindo ali no celular é esse sinal aqui, ó, essa variabilidade extremamente rápida aqui. É isso que está sendo medido ali. Tá? E esses dois outros elementos que eu tracei, o sombreamento, tá? E essa atenuação com a distância, também conhecido, a gente vê muito na literatura em inglês como path loss, a perda de percurso, a perda de caminho, tá? Eu tracei aqui para vocês conseguirem visualizar que esses elementos estão ali presentes. Eu consegui identificar, né, como é que o canal atuou no sinal, por meio do sombreamento, o multipercurso e essa perda com a distância. Então, em inglês, a nomenclatura é essa, tá? O desvanecimento em larga escala, o desvanecimento em pequena escala e a perda com a distância. Então é assim que a gente encara o sinal no ambiente radiomóvel. Tá? E aí eu posso dizer o seguinte, a potência média recebida, a gente está falando agora desse nível de potência aqui, descrito por essa reta, né? Ela vai ser o quê? Uma função de altura da estação radiobase, altura em que está o seu celular, que a gente chamou de transmissor e receptor, embora seja um sistema bidirecional, vocês sabem disso, tá? Mas tipicamente quando a gente vê na literatura esse assunto aqui, e um HT e um HR, o transmissor é a estação radiobase, o receptor é a estação móvel celular. Frequência de operação, sempre, né, por conta do comprimento de onda. Grau de urbanização da cidade, tá? Então tem aqui um número aqui que vai aparecer nesse numerador, dependente dessas coisas todas. Tá? Existe uma distância elevada a gama aqui no denominador, que está dando essa perda com a distância. Então, se eu vou aumentando aqui na horizontal, eu estou impondo uma coisa aqui, um número que está ficando cada vez maior aqui no denominador. Está caindo a potência média. Isso que multiplica uma potência transmitida. Então, essa razão aqui é um fator redutor da potência transmitida. Tá? Para me dar, então, uma potência recebida média, que, evidentemente, será menor do que a potência transmitida. De forma que eu posso pegar, para aquele ambiente ali, eu posso dizer que essa função aqui de altura, da herb, do móvel, da frequência, da urbanização, isso são elementos que para aquele ambiente ali eu considero como fixos. Eles vão me dar um número, que eu estou chamando isso aqui de A, para aquele ambiente, que multiplica D elevado a menos gama, que é a parte que eu vou fazer variar. Eu estou variando a distância para então saber como é que é aquela propagação com a distância naquele ambiente ali. Tá? Então tem esse grande fator aqui, composição de um monte de coisa, que multiplica D elevado a menos gama.
E com base em medições já feitas em diversos tipos de ambientes, cidade grande, cidade pequena, ambiente suburbano, ambiente que tende mais para um ambiente rural, tá? Já se descobriu que esse gama aí, ele tende a variar entre 2 e 5, tá? Que é a inclinação da reta, menos agressiva, menos acentuada, e o 5 é a inclinação mais acentuada, é a inclinação bem forte aqui assim, tá? Conforme eu estou chegando mais perto de 2, é a inclinação mais suave, que estaria desse jeito aqui, mais ou menos, a inclinação bem de leve com a distância. Então, tipos distintos de ambiente levam a isso daí, tá? E a gente vai falar, né, por que eu estou chamando aqui, ó, modelo de atenuação de propagação? Por que eu estou chamando de modelo? A gente vai ver, vai ter um vídeo em que a gente vai discutir o seguinte: já que eu sei que o comportamento ele é dessa maneira, como é que eu conseguiria então criar para um determinado ambiente um modelo, que é um modelo de propagação, que fizesse uma predição de como é que é o comportamento do sinal para aquele ambiente ali? Então imaginem o centro de Natal, imagine uma região mais perto da encosta, imaginem Ponta Negra. É de se supor que a radiopropagação possa ser diferente, né? Bem ali no centro, região costeira, que tem toda uma parte muito aberta ali em direção ao mar. Deve ser diferente como é que o sinal se propaga, né? Então eu posso criar um modelo em que eu fiz medições nessas regiões aí, então eu obtive esse tipo de comportamento no centro, na região costeira, na região mais suburbana, em estradas se dirigindo ao interior, saindo de Natal. Eu vou ter figuras como essa aqui, com esse comportamento similar, mas com distinções entre elas. Essas inclinações aqui, ó, certamente serão distintas de acordo com o tipo de ambiente. Então eu vou obter gamas distintos. Eu vou obter esse F aqui, ó, por conta da urbanização, em grande medida, distinto também. Então esse parâmetro A também vai ser distinto. Então a gente diz que a gente está criando modelos de propagação para distintas localidades. E aí, quem sabe, se eu fiz essas medições para Natal, obtive um modelo muito bem ajustado para Natal, para fazer predições em Natal. De repente, eu vou para uma outra localidade que tem características muito similares a Natal, é mais ou menos do mesmo jeito, só que lá eu não tenho recurso nem financeiro e nem recurso de tempo para fazer novas medições e obter um novo modelo. Mas eu já sei que ela é muito similar a Natal. Eu pego o modelo que eu usei em Natal e uso como uma primeira estimativa para aquela localidade. Pode funcionar muito bem, se faz muito isso. Então, modelos se prestam muito a isso. Eu crio um modelo para um determinado tipo de localidade com uma certa característica, tá? E eu vou usar esses modelos em localidades similares. Então, para isso se prestam modelos de radiopropagação. A gente ainda vai ter a chance de, num outro vídeo, olhar para alguns desses modelos, tá? E aqui eu quero dar umas noções, né, um tanto preliminares, do que a gente tem que observar para fazer ali um projeto inicial de cobertura. É aquele projeto que o projetista ainda está ali no escritório com algumas informações a respeito do projeto, e depois disso ele ainda vai a campo, ele vai fazer às vezes testes de campo, né, antes de fazer a instalação propriamente dita do sistema. Então existem requisitos de área de cobertura, né? O projetista, a essa altura, ele sabe desses requisitos. Então, existem setores lá dentro da operadora de telefonia celular que fazem uma prospecção naquela cidade de quais são as regiões a serem atendidas, né? Com que nível de cobertura, tá? Falando em comunicação de dados, internet, quais são as regiões mais interessantes em prover altas taxas de transmissão, regiões em que não é tão importante assim ter altas taxas. Como é que a gente sabe disso? Pelo perfil populacional daquelas regiões ali. Então a engenharia é abastecida com esse tipo de informação por outros setores lá dentro da operadora, tipicamente é o setor de marketing lá daquela operadora. Então você vai definir o quê? Você precisa
gerar uma determinada área de cobertura. Tá? Então já vai definir potência de transmissor, falando lá da estação radiobase. Ganho de antena para definir não só até onde tem que ir essa propagação, mas quando eu estou falando de ganho, eu estou falando também, junto, inevitavelmente, do diagrama de radiação. Cobertura mais aberta, mais fechada, vocês sabem disso. E que está intimamente ligado ao ganho, evidentemente. LC também pode ser ajustado. L é de loss, e aí já fica aí para vocês prestarem atenção. Tipicamente, sempre quando a gente observar L dentro desse assunto, esse L será de loss, perda, atenuação. Tá? O C aqui é de cabeamento, é a perda no sistema irradiante. É a perda ali em todo aquele cabeamento, conexões, derivações que possam existir entre o transmissor e a antena que vai irradiar. Tá? Elemento extremamente importante. Tá? Ele pode ser ajustado porque às vezes a gente trabalha muito com essa perda desse cabeamento, até para a gente gerar a área de cobertura desejada. Imagine que você está numa situação de sobrealcance, você já não consegue mais mexer na potência, porque você já mexeu na configuração ali do rádio, já está na mínima potência. O ganho e o diagrama, você já está usando a antena que você precisa usar por questões ali de cobertura mesmo, de abertura de meia potência, essas coisas, e está gerando um sobrealcance. Né? Existe uma maneira que às vezes se usa, que é você aumentar propositalmente a atenuação que está sendo dada pelo sistema irradiante. Né? Você até usar mais cabo do que precisaria, para dar mais perda. Isso, às vezes, é um recurso usado. Tá? Então, olha que coisa interessante você trabalhar, às vezes, com atenuação a seu favor, para obter a área de cobertura que você precisa. Né? E também o contrário, muitas vezes, é o que acontece. Você está com uma atenuação proibitiva, então você tem que usar cabos de bitola maior para dar menos perda, tem que fazer lá todo um arranjo para tentar minimizar a perda devido ao sistema irradiante. Também é um problema clássico enfrentado no projeto. E aí o que a gente usa como entrada para esse projeto? Então tem um conjunto lá de parâmetros, que a gente já falou. Tem um parâmetro extremamente relevante, que aí tem tudo a ver com o nosso curso, que é o modelo de propagação que eu estou chamando de descritor daquele canal. Então, um modelo bem ajustado para aquela localidade. Tá? Então, eu já descobri qual é um modelo interessante. Eu posso eu mesmo ter criado aquele modelo, ou eu trouxe aquele modelo que eu acho, pela minha experiência de projetista, eu acho que é um modelo adequado para descrever o comportamento do canal daquela localidade. Vou usar esse modelo aí. Percentual de cobertura desejado. Isso não é um aprofundamento que a gente vai dar nesse curso, mas existe toda algumas técnicas envolvendo probabilidade para você. Dentro daquela área máxima de cobertura, ainda existe um parâmetro chamado de percentual de cobertura desejado, que é o seguinte: quando eu digo que o meu raio máximo de cobertura é, vamos supor, de 500 metros, não quer dizer que dentro daquela circunferência toda criada, tá, 500 metros de raio, que haverá cobertura em 100% daqueles pontos. Nunca é desse jeito. Vocês, como usuários, já sabem disso. Existem pontos ali em que não há cobertura. Né? Mas a própria operadora já faz o seu projeto, já sabendo que não é um objetivo haver 100% de cobertura. Você tem um percentual ali, 90 e tantos por cento de cobertura. Tá? Porque vai ter aquele momento, principalmente na borda da cobertura, que costuma ser os pontos mais críticos, é porque você está mais distante da torre, você já está com o nível de sinal que já é mais crítico, ali haverá oscilações, né? Essa oscilação que pode existir em torno do nível nominal, né? Você pode estar numa região que, segundo o projeto, você estaria recebendo esse nível aqui que está em cima, esse PR médio, que é essa curva aqui, né? Mas você está numa região sombreada. Você, na verdade, está recebendo isso daqui, ó, né? Bem diferente do que está dizendo a tua potência recebida média. Então, você pode passar por esse tipo de situação e que então o sinal pode estar abaixo do que é o necessário para que haja a comunicação. Então, você tipicamente está naquela região em que não aparece barrinha nenhuma lá no teu celular
então você está longe de você não está numa área de cobertura. Pode ser que andando alguns passos ali para o lado você esteja. Todo mundo já experimentou isso, andar um pouquinho, né? É uma relação sempre com o comprimento de onda, essa caminhada que a gente tem que dar para um lado ou para o outro, para voltar a ter cobertura. Tá? Para muitos tipos de cobertura, a gente consegue estabelecer uma relação até com o comprimento de onda. Tá? Então, existe essa variabilidade, isso gera esse conceito de percentual de cobertura desejado. Você consegue estimar isso. Tá? E aí, o que é a saída? Ora, uma vez que eu tenho esses parâmetros associados à transmissão, coloquei também um modelo que vai me dizer como é que é a perda de propagação ali. Sei como é que é a transmissão, sei qual é a perda do canal, eu vou ter o quê? Como é que é a perda em cada ponto da célula, até que existe a célula de cobertura, né? Até que existe ali um limite, tá? Em que dali para frente já é um nível de sinal abaixo do que eu considero um nível que promove a qualidade adequada de recepção, um nível adequado, médio, tá? De recepção daquele terminal móvel, daquele celular. Abaixo daquilo, ele não consegue decodificar aquele sinal ali, demodular, não consegue distingui-lo nem do nível de ruído, tá? Ou do nível de interferência. Tá? Então, isso define um raio de cobertura. Dali, não cobre mais. Tá? Então, foi fundamental para descobrir esse raio de cobertura, quem? A presença de um modelo. Se eu uso o modelo errado, eu uso um modelo muito otimista, por exemplo. O modelo otimista é aquele que vai dizer que existe uma atenuação que, na verdade, é muito menor do que a que na prática existe. Então, ele diz que num determinado ponto ali a atenuação vai ser de 5 dB. Aí, se eu for lá na prática e fizer uma medição lá na cidade mesmo, eu vou naquele mesmo ponto e descubro que a atenuação não é de 5 dB, não, é de 10 dB, por exemplo. Para vários pontos isso está acontecendo, ou seja, ali, na média ele é um modelo que está sendo muito otimista. Aí eu vou e construo um sistema, eu estimo raios de cobertura segundo aquele modelo e vai estar errado. Então a importância da escolha do modelo adequado àquele ambiente. Se além disso, tá, eu tenho um mapa digital e eu tenho um software para fazer predição, como o software que vocês usam no trabalho, tá, o trabalho que será feito na última unidade do curso. Se você tem isso, isso é um grau de sofisticação a mais, porque agora você sabe o raio máximo, mas aquele raio dá uma circunferência. Evidentemente que a cobertura não é uma circunferência, né? A cobertura, cada radial que você tira a partir da estação radiobase, uma vai estar totalmente liberada, é ao longo de uma rua, por exemplo. A outra vai ter um monte de prédio no meio do caminho daquela radial, então já é uma cobertura mais curta, porque tem um monte de obstrução. Então, as áreas de cobertura de sistemas celulares têm um formato que a gente chama de um formato ameboide, formato de ameba, realmente. Aquele formato que vocês sabem lá de aula de biologia. É aquela coisa, daquele jeito, tá? Basicamente. Tá? Só que isso a gente só consegue ver, né, ainda no escritório, fazendo o projeto, se a gente plota aquele raio de cobertura, né, bota ele agora em cima de um mapa digitalizado daquela região ali e vamos ver como é que é o nível de sinal. Em cada ponto você gera um grid, divide aquele mapa, tá, em vários grids, em vários pixels. Para cada pixel daquele mapa ali, você define, usando o teu modelo de propagação, usando obstruções que tem também ali naquele meio do caminho. A gente vai ter a chance de conversar mais sobre isso, principalmente quando vocês estiverem mais debruçados em cima do trabalho que vocês estão fazendo. E aí você vai descobrir, de fato, qual é a tua predição mais apurada para cada ponto ali dentro daquele raio de cobertura. Então a célula agora vai tomar aquele formato ameboide. Tá? Então é isso que está dito aqui, cobertura real, real entre aspas, porque ainda é um software de predição, né? A cobertura real mesmo é só aquela que você tem lá na cidade depois de instalado o teu sistema, evidentemente.
E aí, em geral, terminando aqui essa parte introdutória de como é que é esse projeto aí de cobertura, geralmente as operadoras elas vão ter conjuntos de elemento irradiante bem definidos. O que eu estou dizendo com isso daí? Uma operadora, geralmente, ela vai ter alguns tipos ali de transmissores, tá? Alguns tipos de cabeamento que ela usa, algumas bitolas ali de cabo, geralmente uma mais grossa para fazer o caminho mais longo, para ter menos perda, e bitola menor, tá? de menor seção reta, transversal, que é só para fazer aquele rabicho ali no finalzinho para atingir a antena, para ter mais manobra com esse cabo. Um cabo grosso ele é difícil de você curvar. Então você tem aquele rabichinho ali, que ele é um cabo de muita perda, porque ele tem bitola menor, mas aí você só usa um pedacinho dele só para atingir ali a antena, né? Mas não tem tantas variações em torno disso. A operadora vai escolher ali alguns tipos, poucos, de cabos distintos, tá? E o tipo de antena também. Uma antena de grande abertura, uma menor, uma antena para cobrir tipos especiais de cobertura, como uma estrada, por exemplo, com uma antena um pouco mais estreita. Também não vai ter uma grande gama de opções assim lá dentro da operadora. Então ela fecha no que eu chamei aqui de sets, de conjuntos, tá? De elemento radiante. Tá? Por exemplo, quando a gente fala em transmissor, é muito comum a operadora ter um transmissor que é o de alta potência, para gerar células de cobertura um pouco maiores em alguns ambientes. Tá? Tem o de baixa potência, muito usado, por exemplo, em ambiente indoor, usar para cobrir um shopping, um aeroporto, tá? Às vezes um túnel. Tá? E tem o meio do caminho, que é o de meia potência, que é a situação ali intermediária. Então é muito comum haver 3 tipos e poucas variações em cima disso. Então você não tem tanta opção assim de ajuste fino, de potência de transmissão, muitas vezes não terá. Você vai trabalhando com a composição entre as coisas ali, tá? E para gerar lá na saída da antena aquela potência necessária para gerar a cobertura que você precisa. Tá? Então basicamente foi isso que eu disse. Tá? Então, quando você tem essa característica de área de cobertura, tá? Quando você alia isso daí a questões de demanda de tráfego telefônico ou tráfego de dados que aquela localidade impõe, lembra, o marketing fez essa prospecção e falou isso aí para a engenharia. Quando você alia essas coisas, tá? Requisito do que eu tenho que cobrir, tá? Primeira coisa. E qual é a demanda, tá, de tráfego telefônico de dados dessa população que está nessa região que eu estou cobrindo? Tá? Então, cobertura eletromagnética e demanda de tráfego telefônico. Um assunto muito visto em sistemas de telecomunicações. Tá? Quando você junta essas duas coisas, isso é um assunto bastante visto em comunicações sem fio, por exemplo, vocês vão ver muito mais no detalhe. Quando você junta esses 2 grandes pilares aí, cobertura e demanda de tráfego, você finalmente, como projetista, tem a estimativa da quantidade de estações de radiobase necessárias. Será que eu preciso de 50, 100, 500, 1000 estações? Qual é a ordem de grandeza? Essa ordem de grandeza, mais até do que a ordem de grandeza, um número até já um tanto refinado de quantidade de estações de radiobase, o projetista obtém ainda no escritório. Tá? Muitas vezes sem nem ter colocado o pé na rua, se ele tem um bom software de predição e se ele está ancorado em bons modelos de predição de radiopropagação. Olha como é fundamental a gente saber bem, né, como é que é a propagação naquele ambiente, ter um bom modelo, como é que isso impacta essa estimativa que eu preciso ter de quantidade de estações. Sabe quem que o engenheiro precisa alimentar lá dentro da empresa essa estimativa? A diretoria dele, o setor financeiro. Ele está começando ali a fazer um projeto naquela região e precisa muito rapidamente dizer lá para quem cuida da parte financeira e dar uma ideia de quantas estações precisa ali. 100, 500 ou 1000 é uma discrepância do ponto de vista de orçamento brutal.
Não pode haver erro nisso daí. Né? Então, qual seria a importância de modelo de propagação? Algumas coisas eu já disse. Predição do raio máximo, né? Dado que eu tenho um limiar de recepção lá no meu celular. Predizer a potência nominal em um determinado grid de recepção, aí é quando entra aquela questão do software de predição. Então, não quero só o raio máximo, quero saber em cada pontinho ali dentro daquele raio máximo. Tá? Minimizar surpresas na implantação. Tá? Será que a cobertura chega onde deve? Tá? Será que está tendo o contrário, está tendo uma sobrecobertura? Um modelo já com um bom modelo, num bom software de predição, já consegue te dar essa ideia. Tá? Ainda tem uma outra coisa bem interessante que eu queria falar um pouco. Se o teu modelo de propagação ele é um modelo bem flexível, o que é um modelo flexível? A gente vai ver mais adiante exemplos de modelos de radiopropagação reais que existem por aí na literatura e que as operadoras usam. Tá? Vai ficar para um outro vídeo isso. Mas um determinado modelo ele nada mais é do que uma soma de parcelas de atenuação que vão acontecer. Tem uma parcela que é atenuação devido a qual é a frequência que eu estou usando. A frequência mais alta vai atenuar mais do que a frequência mais baixa. Via de regra é isso. Qual é a altura do transmissor, altura do receptor, característica de urbanização. Cada modelo vai ter uma composição ali de um determinado jeito, vai somar essas coisas todas e vai te dar uma perda, né, final, naquele ponto ali que você está analisando, em dB. Tipicamente é isso que é um modelo. Tá? E existem alguns parâmetros, às vezes, nesses modelos, que você pode ajustar, que ele é deixado ali em aberto. Exatamente para ser ajustado, você vai naquela localidade, faz ali algumas medições, e com essas medições você consegue alimentar uns parâmetros ali do teu modelo, para ele ficar mais bem ajustado para aquela localidade. Você pega um modelo meio genérico e ajusta parâmetros nele para aquela região. Aí ele tem um nome bem interessante que se usa, que é o tuning, né, em inglês, que a gente costuma traduzir para o português como tunado, né? Isso é visto até em alguns outros contextos. O que é um modelo tunado? Né? É um modelo que foi ajustado, foi personalizado, tá, para aquela região ali. Está afinadinho para aquela região ali. Tá? Isso se faz bastante. As operadoras fazem muito isso. Então, olha, essa era a ideia geral que eu queria passar para vocês sobre esses sistemas de cobertura, ou sistemas pontuais. Pessoal, existe muito mais coisa a se ver sobre isso daí, tá? Mas eu dei uma geral interessante para vocês. Vocês agora têm uma ideia bem interessante de quais são os elementos em jogo aí para a gente analisar uma cobertura. Tá? Perda com distância, desvanecimento do tipo larga escala, sombreamento, desvanecimento do tipo curta escala, que é o multipercurso. Tá? Com isso vocês já têm uma ideia interessante, vocês ainda vão ter a chance de ver mais isso quando a gente falar de maneira síncrona sobre esse assunto e em outros componentes curriculares, basicamente comunicação sem fio e comunicações móveis, os dois tratam disso, bastante até. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de sistema ponto a ponto, que é uma outra forma da gente encarar aquela radiopropagação que está acontecendo. Tá? Eu coloquei aqui esse desenho, tá? Ponto A ligando ao ponto B. Vamos dizer aqui, está funcionando aqui de maneira unidirecional. Eu tenho o TX aqui e o RX aqui. Então, o que são os elementos? Um transmissor que está gerando o sinal. Uma perda aqui de TX é a perda do sistema irradiante do TX. Então, todo o cabeamento, conexões, derivações, até chegar na antena. Quando chega na antena, você já sabe o que acontece. Existe um ganho dessa antena, uma concentração de energia numa certa direção. Qual é essa direção? Direção que vai encontrar esse outro diagrama aqui, que também tem lá um ganho, que pode ser o mesmo, pode ser outro. Não é raro em sistemas ponto a ponto ser o mesmo tipo de antena nas duas pontas, mas pode acontecer de forma diferente também. Tá? Ele sendo ponto a ponto, as antenas vão estar alinhadas.
Tá? Agora, esse tipo de desenho que está feito aqui, e o tipo de cálculo que a gente vai fazer já já aqui embaixo, também é válido para o ponto multiponto. Tá? Qual é a única coisa que muda no cálculo aí que a gente faz no caso do ponto multiponto? Eu vou ter uma antena numa base, o teu provedor de internet sem fio. Tá? Tem lá uma determinada antena gerando uma área de cobertura, está aberta para atender um determinado bairro, tá? Por exemplo. Tá? E aí cada residência naquele bairro vai ter a sua antena apontando para aquela antena ali da torre. Mas esse apontamento não é lóbulo principal com lóbulo principal. Só aquele prédio que está bem de frente, né, na direção de máxima irradiação da estação radiobase, desse provedor, é que vai ser lóbulo principal com lóbulo principal. Outras edificações que estão ali em posições laterais vão estar pegando ali em algum ponto, geralmente dentro da abertura de meia potência. Geralmente esse é o padrão que se usa para definir a abertura. Tá? Mas aí o que vai mudar é como que a gente está considerando esse ganho aqui, né? Esses dois ganhos aqui. O ganho não vai ser na direção de máximo. Essa é a diferença, tá? Do ponto a ponto para o ponto multiponto em termos de cálculo. Esse cálculo que a gente vai fazer aqui. Ó, tá? E o que está acontecendo aqui no meio do caminho, que é o canal? Quais são as perdas envolvidas? Tá? Aqui eu inclusive chamei uma de loss e as outras estão com A de atenuação, dei uma misturada aqui, mas são 3 perdas envolvidas. Atenuação é L de espaço livre. Atenuação de espaço livre, está ali presente, vocês já sabem, formulação de Fries, está ali presente. Varia com quem? Distância, tá? Existe uma distância desse enlace e existe uma frequência aí. Tá? Que mais? Vamos pular para essa daqui, ó. Atenuação gasosa, atenuação por gases, ela está sempre presente ali na atmosfera. Vai ser mais significativa para frequências mais elevadas, tipicamente os enlaces operando em microondas. A ponto de que abaixo das microondas, tá, a gente às vezes nem considera isso aqui nas contas porque é desprezível. A gente vai ver em outro vídeo um gráfico desse, vocês terem uma noção de ordem de grandeza de atenuação gasosa e a partir de que frequência ela passa a ser mais relevante. São frequências já de alguns gigahertz. Tá? E aqui no meio esse AD de atenuação adicional que exista. Tipicamente, pessoal, essa atenuação adicional está se referindo a alguma obstrução que exista no meio do caminho. Um relevo ou uma edificação, que está ali presente o tempo todo. Né? Então, uma atenuação adicional que tipicamente vai ser uma perda por difração devido à presença desse obstáculo. Perda por difração ainda vai ser assunto de vídeo específico para isso daí. Então, tá lá as perdas envolvidas. Tá? E aí a gente consegue fazer uma conta, que é essa daqui, que é o seguinte. Quem é essa potência recebida, que a gente vai chamar de potência recebida nominal ou média, vamos dizer aqui em dBm. Eu fazer esse caminho aqui, muito simples. Como a gente está trabalhando em escala logarítmica, vai ser um caminho em que tem somas e subtrações, tá? Conforme eu tenha ganhos e perdas. Então, potência Tx em dBm menos perda aqui, Tx em dB, mais o ganho dessa antena em dB em relação à isotrópica, por exemplo, né? Mas é um ganho em dB, em relação a alguma referência, menos espaço livre, menos atenuação adicional, menos atenuação gasosa, mais o ganho da receptora, menos a perda no sistema irradiante do receptor, vai me dar a potência que chega aqui. Então é muito simples, é percorrer o caminho, sabendo quem é ganho e quem é perda, isso está muito claro. Tá? Então vai te dar um valor ali, que é o valor nominal. Tá? Aí agora importante, até para quem quiser fazer um paralelo lá com o sistema de cobertura. Tá? Será que aqui haverá também as oscilações em cima de um valor nominal médio? Será que oscila o nível de sinal em cima disso? Pode dar pausa e refletir um pouquinho. Então, olha só, para quem refletiu, para quem não refletiu.
Era muito claro, lá naquele ambiente de cobertura, e principalmente no meio urbano, num sistema de cobertura celular, que haveria oscilações ali em cima. É relativamente fácil até de entender que esse sinal não vai ficar estável, ele vai oscilar. Tá? Aqui talvez seja um pouco menos claro isso. Tem essa comunicação acontecendo já num nível mais elevado da atmosfera, não está ali naquele nível onde acontece áreas de cobertura, você já está em torres a uma certa altura, conforme vocês podem perceber quando vocês olham para as torres, um enlace extremamente direcional acontecendo lá em cima, sem estar sendo afetado pelas variabilidades que acontecem no ambiente aqui de baixo. Tem um sinal passando lá em cima. Né? Mas acontecem também as oscilações, e a gente vai falar sobre algumas delas. Vai ter até vídeo específico sobre isso. Tá? Então isso daqui flutua, é de se esperar que flutue. Além das flutuações naturais que acontecem no que a gente chama de situação de céu claro, tá? aquela situação que em radiopropagação a gente chama, que é sempre que não está chovendo, a gente chama de situação de céu claro, existem oscilações ali. Mas ainda existe uma oscilação, né, desse sinal, que é quando está chovendo. Que aí, na verdade, nem é exatamente uma oscilação, né, rápida, não é isso, ele vai diminuir aquele valor dele enquanto perdurar aquela chuva, até depois voltar para o seu valor nominal, voltar a ter as suas oscilações típicas de céu claro, no entorno de um nível nominal, quando terminar a chuva. Tá? Por que eu não coloco chuva aqui? Ah, mas eu deveria somar aqui a ter noção por chuva. Porque chuva não está presente o tempo todo. Eu estou querendo descobrir aqui a potência recebida nominal, aquela que está acontecendo a maior parte do tempo. Então está errado eu considerar aqui que existe uma atenuação por chuva. Vocês vão ver, vai ter vídeo específico sobre chuva, que chuva é tratada de uma maneira muito especial no teu enlace. Não é aqui. Não é nessa conta que a gente chama de link budget. Uma tradução bem livre para o português, orçamento do teu enlace, ou orçamento de potência. É um orçamento, somas e subtrações, eu estou orçando aí como é que está chegando a tua potência. Tá? É o link budget. Tá? Não entra no link budget elementos que vão acontecer esporadicamente, as oscilações, a chuva, não pode entrar no link budget. É tratado de uma outra maneira. Então, também para dar noções de um projeto inicial, aqui tem diferenças bem marcantes. Né? Aqui eu já tenho quem é a distância. Diferente da área de cobertura, que eu quero calcular em vários valores de distância, descobrir qual é a distância máxima de raio de cobertura, aqui não tem isso. Aqui existe um ponto A que precisa falar com o ponto B. Então a distância já está definida ali. Né? Então vamos ver o que se faz quando você já tem essa distância aí que está definida. Tá? A gente tem que ver o seguinte, será que esse enlace, eu vou fazer essa conta aí, aquela conta do slide anterior. Tá? Vou descobrir uma potência nominal. E aí eu tenho duas situações. Essa potência nominal é suficiente para fazer esse receptor funcionar? Ela está suficientemente mais alta do que o nível de ruído, está me dando uma SNR, uma relação sinal-ruído suficiente. Ela também é suficiente para ficar acima de níveis de interferência naquela mesma frequência que possivelmente estarão chegando, e tem como projetista estimar isso. Então ela está suficientemente acima disso tudo? Tá? Então, ok, um primeiro ponto importante. Tá? Agora, além disso, tem o seguinte, o quanto acima ela está desse patamar inferior aí para funcionamento? Esse quanto acima, o que a gente chama uma margem de potência que você tem. Para que eu preciso de uma margem de x dB, acima desse mínimo aceitável? Para acomodar oscilações que podem acontecer, e para acomodar também chuva. Tá? Então eu preciso estar a um determinado nível acima. E é muito importante saber quanto é esse nível de margem aí acima que eu tenho. Tá? Assim como lá no sistema de cobertura, lembra daquele percentual ali de área de interesse de cobertura? Né? Que a gente falou dele aqui, ó.
percentual de cobertura desejado, também se trabalha muito com margens para isso daí. Tá? Como é que está ali minha margem de cobertura, para eu saber se um usuário posicionado lá na borda ele vai ter maior ou menor probabilidade de enfrentar períodos em que ele está sem cobertura, tá? Probabilisticamente. A gente também fala em margem aqui, muito. Tá? Embora eu tenha usado essa nomenclatura margem especificamente aqui, mas lá também tem essa mesma ideia de margem. Tá? E aqui, quando eu descubro qual é essa minha margem, que eu obtive, né, por meio daquela conta ali, e de novo, pessoal, a gente ainda vai ter a chance de falar novamente sobre isso, tá? Além do que ainda verão em outras matérias. Tá? Então, olha, sabendo qual é a margem, eu vou saber como é que é a qualidade, se ele está mais ou menos resistente à chuva, e a que tipo de chuva? Chuva fraca, chuva forte. Tá? Então, todas essas oscilações, essas intempéries que podem acontecer, estão ali, ó, que eu chamo de qualidade, disponibilidade também. Disponibilidade é uma situação mais crítica, que ele baixou tanto a qualidade dele, ficou tão ruim, que ele ficou indisponível. São aqueles períodos, por exemplo, de chuva muito forte, que o seu enlace satélite de algum do teu provedor de televisão e de internet, por exemplo, ele caiu. Tá? Isso são períodos de indisponibilidade. Isso tudo dá para ser calculado, quando a taxa de erro de bit passou de determinado limiar por determinado período de tempo, e você diz que o teu sistema está indisponível. E se ele ficou meio ruim, ficou um bear ruim, mas não chegou a estar indisponível, você passou por um período de baixa de qualidade. É aquela conexão que deu uma piorada, aquela imagem que ficou ruim, aquele enlace de internet que ficou ruim por um determinado período de tempo, depois ele voltou. Você passou por um período de baixa de qualidade. Essas coisas todas dá para a gente fazer um projeto visando um determinado alvo de qualidade, um determinado alvo de disponibilidade. Você pode fazer um projeto em que o teu objetivo é que aquele enlace só fique indisponível durante 5 minutos ao longo de um ano inteiro, por exemplo. Esses 5 minutos distribuídos ao longo de um ano. Você pode chegar a esse nível de precisão no teu projeto. Né? E se você chega à conclusão de que aquele projeto que você fez, ele está dando uma margem ali, que não é a que você precisaria para ele funcionar com aquela qualidade, aquela disponibilidade que você prometeu para o teu cliente. Tá? Você não atingiu a margem necessária. Precisaria de uma margem de 15 dB, e você chegou numa margem que é de 10 dB, por exemplo. Tá? De onde extrair esses 5 dB que estão faltando aí? E aí a criatividade e a experiência do projetista, dá para trabalhar em algumas coisas aí, eu estou dando alguns exemplos. Transmissor, tem potência ainda para usar? O amplificador que você está usando, né? Eu menciono aqui o back-off, que é o quanto que você está ajustando o uso do amplificador dentro daquela faixa em que ele tem comportamento linear. Dá para mexer ainda no back-off dele de maneira a usar mais da amplificação dele sem cair numa faixa de saturação não linear? Né? Antena, será que dá para mexer em várias características da antena que influem no que está chegando tá, lá no receptor? XPD, alguém pode estar estranhando, como é que mexer no XPD vai influir? Se eu estou trabalhando com relação sinal, ruído mais interferência, tá? O denominador é ruído mais interferência. Se eu já trabalhei tudo que eu poderia no sinal, no ruído, será que tem como eu discriminar um pouquinho mais a interferência que pode estar chegando numa polarização cruzada à polarização que eu estou trabalhando? Será que eu consigo trabalhar nisso daí? Discriminar mais esse sinal indesejado? Né? De repente trocando por uma antena mais cara, de maior XPD. Será que eu posso usar repetidores do sinal no meio do caminho? Imagina um enlace de dezenas de quilômetros de extensão. Pode ser que eu não consiga fazer ele de uma tacada só, de um lance só. Eu preciso de repetições ao longo do caminho. Torres repetidoras daquele sinal. Tá?
e ali naqueles pontos de repetição eu posso passar meramente por uma amplificação do sinal, ou pode ser uma coisa mais sofisticada, eu posso abrir aquele sinal ali, como a gente chama, tá? Regenero aquele sinal ali, jogo ele de novo, é como se ele estivesse nascendo de novo e sendo transmitido de novo. Ao invés de meramente amplificar um sinal que já pode estar todo distorcido e eu meramente dei uma amplificada nele, mas ele continua sendo um sinal, vamos dizer, defeituoso, distorcido, tá? Então tem basicamente essas duas maneiras de fazer, essa mais simples, essa mais sofisticada, tá? Então, pessoal, em termos de dar essa ideia para vocês de que existem sistemas de cobertura, sistemas ponto a ponto, ponto multiponto, considerações de projeto um pouco distintas, elementos do ambiente para a gente considerar a radiopropagação ali também um tanto distintos. Essa ideia introdutória eu queria passar para vocês, tá? A gente ainda vai ter a chance de olhar alguns desses conceitos de maneira mais aprofundada em outros vídeos e outros encontros síncronos, tá? E, de novo, nunca é demais dizer isso, também é assunto tratado em outras matérias. Aqui a gente vai se ater a alguns aspectos relevantes de radiopropagação, tá? Mais aspectos de projeto propriamente dito. Como é que considera essa questão de margem? Lá no enlace de cobertura, sistemas de cobertura. Como é que essa questão de margem nos sistemas ponto a ponto, elas são consideradas da mesma maneira? Tá? Não exatamente. Em ambos, margem é um parâmetro crucial, mas a maneira como você trabalha em cima da margem, desses tipos de sistema, são maneiras distintas. Tá? Mas isso já é projeto, não é foco nosso aqui. Aqui vamos entender esses mecanismos e efeitos de propagação que estão envolvidos. Tá? Então, a gente dá continuidade no próximo vídeo, a gente tira a dúvida em encontro síncronos, tá? Então, até a próxima. Até mais.